E aí, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia um pouquinho comigo? Quero estar lendo com você João 2, a partir do versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse versículo ele é muito interessante se nós fôssemos traduzir literalmente do grego essa frase. Mas o próprio Jesus não confiava neles. A tradução literal significa: ele não estava depositando ou confiando a si mesmo neles ou para eles. E o que quer dizer esse versículo, né? Muitas pessoas, elas creem em Jesus por ver as maravilhas que ele opera. Muitas pessoas querem Jesus simplesmente pelo benefício, né, dos milagres ou daquilo que ele pode fazer pela pessoa. Mas Jesus ele não está interessado, se assim eu posso dizer, em simplesmente fazer o bem para as pessoas. A Bíblia inteira, ela é uma obra linda de redenção. Então Jesus ele está interessado em quem? Salvar a pessoa. Os milagres é um meio que Jesus usa principalmente para fazer com que as pessoas tenham acesso ou queiram conhecer a Jesus. Mas o grande problema muitas vezes das pessoas é quererem apenas aquilo que ele pode fazer. Né? Eu espero que esse não seja o seu caso. Muitas pessoas elas vivem uma vida de tristeza, né? Elas passam a vida sem entender quem é Jesus, porque elas escolhem não caminhar com ele. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, ou uma forma mais fácil para a gente entender, aquele que quer seguir a Jesus, né? Ele diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, receber a confiança do Senhor, ela diz respeito a muito mais de apenas crer. Nós cremos em Jesus e escolhemos, a partir de então, viver uma vida com Ele e para Ele. Sabe, eu não sei como você tem vivido a sua vida até aqui. Talvez você veio até esse vídeo porque você recebeu de alguém, você viu no YouTube ou no Instagram um trecho dele. Mas eu quero perguntar para você: Jesus pode confiar em você? Porque é fato, nós confiamos nele, porque sabemos o poder que ele tem, sabemos o que ele fez. Dentre tantos deuses, né? Tantas pessoas, Maomé e tantos outros, o único que realmente trouxe uma fé e cumpriu exatamente o que ele falou, que ressuscitou, foi Jesus, né? Então a minha pergunta para você é: você confia em Jesus, mas Jesus ele pode confiar em você? Mas Gui, como que eu posso fazer Jesus confiar em mim? Porque eu sou pecador, eu tenho falhas. E de fato, Jesus, ele quer um coração entregue. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você talvez já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, já tem até descido as águas do batismo, mas a pergunta é: você procura viver uma vida em comunhão com Ele? O quanto você estuda a palavra de Deus? O quanto você procura conhecer esse Jesus dos milagres? Porque o crer é o primeiro passo. Jesus ele quer ter conosco um relacionamento. Mas talvez você se pergunte assim: se Jesus sabia que a humanidade iria pecar, né? Por que ele escolheu, mesmo assim, fazer a humanidade? De uma forma filosófica, um pensamento que nós podemos ter é: entre criar e não criar, o melhor é criar. Entre ficar no mesmo, o melhor é criar algo novo. Então, partindo desse princípio, Jesus sabia que
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imagino eu, né? Na minha pequenez, se assim eu posso dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando em uma mesa, falando sobre criar a humanidade. Eu imagino que eles viram que era bom. Inclusive, quando nós lemos lá em Gênesis, quando fala sobre a criação, tudo que Deus fez, ele termina, né, quando ele fala: criou Deus os céus e a terra e viu que era bom. Criou o homem e viu que era bom. Tudo que ele fez é bom. O problema é quando o homem peca, ele cai, o pecado entra no mundo e aí o homem, aquilo que era bom, foi corrompido pelo pecado. Mas ainda assim, quando nós reconhecemos a Jesus, não só por aquilo que ele pode fazer para nós, mas por quem ele é, esse é o ponto. Nós devemos seguir a Jesus não pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é, mas sim pela grandiosidade de Jesus. E é muito interessante que, mesmo Jesus sendo tão grande, o Criador, né, ele estava lá, ele escolheu se esvaziar da sua glória, se fez homem, o Deus homem, né? Se fez homem, morreu por nós, deixou exemplo, mas principalmente a Bíblia diz que ele foi o único que levou todos os nossos pecados. E é muito lindo a obra da redenção. A Bíblia inteira, ela trata sobre a redenção da humanidade. Esse é o objetivo, esse é o foco da Bíblia. Tratar exclusivamente sobre a redenção da humanidade, né? E nós estamos dentro desse plano traçado por Deus. Eu e você, Jesus, ele quer nos salvar, mas ele quer que nós tenhamos uma vida de comunhão com ele. E é por isso que Jesus ele diz aqui: mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. Jesus ele nos conhece. E é muito dura essa palavra porque nos conhecendo, ele sabe qual é a nossa intenção. Às vezes, muitas pessoas escolhem não caminhar com Jesus porque Jesus não fez algo, né? E é muito interessante que Deus ele não tem a obrigação de fazer nada por nós. Ele já nos salvou, ele já morreu por nós. Ele faz também porque ele nos ama. Jesus é um Deus misericordioso, Deus Pai é um Deus misericordioso e ele faz. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu aprendo aqui? Que ele ainda cura, ele ainda opera milagres, ele ainda opera maravilhas. Mas o maior milagre, a maior bênção, se assim eu posso dizer, que nós podemos receber é o milagre da salvação. É a graça, é o favor imerecido. Que graça significa favor imerecido. Né? Então, esse dom, esse presente que ele nos dá, ou que ele nos deu lá na cruz do Calvário, e que quando nós o aceitamos, quando descemos as águas do batismo, nós recebemos esse milagre, essa dádiva, esse dom, esse presente, que é um milagre, que é a bênção da salvação. Mas muitos, eles dão esses primeiros passos na fé simplesmente pelos benefícios e não por quem ele é. Então, que nós possamos fazer uma análise hoje, eu inclusive, enquanto eu meditava, enquanto eu refletia sobre essa passagem, Deus ele falou muito forte ao meu coração. Será que ele pode confiar em nós? Será que ele pode confiar em mim? Será que ele pode confiar em você? Porque ainda que sejamos pecadores, e que de fato somos, inclusive, a Bíblia nos diz que se aquele que diz que não peca já está pecando. Nós somos pecadores. Nós temos uma natureza pecadora. Apesar de nós sermos imagem e semelhança de Deus, isso não muda, né, em nós. Mas a nossa natureza, muitas vezes, ela é corrompida, mas ela não muda. Nós somos ainda, você é imagem e semelhança de Deus. Mas entenda, todos os dias nós precisamos buscá-lo. Todos os dias nós precisamos nos entregarmos para Ele. Então, que nós possamos hoje ter um alinhamento de propósito. Que a partir de hoje, a partir dessa breve
meditação, desse breve devocional, nós possamos escolher olhar para o alvo certo. Escolher colocar o nosso coração realmente naquilo que é válido. Buscar e conhecer ao Senhor. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Consequentemente, se nós fazermos isso, ainda que pequemos, o Senhor ele confiará a nós. É muito lindo que essa obra da redenção, o Senhor, ele começou, né, desde a fundação do mundo. Mas hoje, o Senhor ele nos escolhe para não só participar da obra da redenção, mas apresentar a redenção para outras pessoas. O que significa isso? Falar de Jesus para as pessoas, para que elas também tenham acesso a isso. E se você entende que mais alguém precisa ouvir essa mensagem, manda para ela, faça parte dessa obra redentora, evangelize alguém, mostre o evangelho para alguém. Certo? Deus abençoe você. E se você chegou até aqui, parabéns. Muitas pessoas hoje estão acostumadas com o feed, né? Então elas rolam ali e estão acostumadas com um pouquinho. Por isso aqui nós trazemos uma mensagem um pouquinho mais sólida. E se essa mensagem serviu para você, comenta aqui aquilo que Deus falou ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima.